Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Glória a Deus. Eu quero contar um testemunho para vocês. Eu Pode colocar aqui para mim, por favor? Cadê o menino do teclado? Quantas pessoas estão nos visitando aqui hoje? Levante a mão. Seja bem-vinda. Tem mais alguém? Já me conheciam? Ah, é a primeira vez? Sejam bem-vindos. Escute bem. Olha esse texto aqui. Olha o que ele diz. Minha esposa pediu para mim não pregar hoje, né? Mas eu só vou dar um testemunho. Se passar de meio-dia, ainda é só um testemunho. Pastor Yumi está aqui? Ela queria ficar aqui. Pede para ela vir. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, está gravando? Está gravando o culto? Um homem de Zorá chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos, porque a sua mulher era. Isso é importante. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos. Quem foi que disse isso? Deus sabe o que você tem. Nunca se esqueça disso. Deus sabe o que você tem. Volta ao versículo 3, por favor. O anjo apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas e dará à luz a um filho. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Não importa agora que eu diminua, que tu cresça. Ministra aos nossos corações, Senhor, que a glória do Senhor, que já está aqui, se manifeste em nossas vidas, com sinais de milagres, de cura, libertação e uma novidade, para que todos que estão aqui sejam consolidados no Senhor, no poder e na autoridade, em nome de Jesus. Digam amém. Eu, essa semana, super feliz, super alegre. E acabamos de fazer um congresso onde o Japão inteiro viu. E nossas redes sociais bombaram, tanta coisa que eu fiquei andando com meu pastor em Tóquio, e ele me consolidando em muitas coisas. E super feliz, super feliz. Vim aqui terça-feira, fiz reunião, preparei tudo. Fui comer em casa. Comer um piqui. Alguém conhece piqui aqui? Levante a mão quem conhece piqui. Glória a Deus, você conhece piqui. E o Marlons, que veio com a aposta nele, trouxe 2 vidrinhos. E meu Deus do céu, quando a Márcia mandou uma foto dizendo que estava fazendo um piqui, eu falei, eita glória. É hoje que a glória de Deus vai vir lá em casa. E eu estava comendo um piqui. E você sabe que a gente precisa arranhar ele. Daqui a pouco minha boca paralisou. E eu não conseguia nem tirar a comida que estava dentro da minha boca. A apóstola Marta estava de frente. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, arregalou os olhos, eu levantei. Eu vi que meu braço, que ainda está, só para vocês saberem, eu não tenho força ainda. Consigo fechar com muita força. Mas está voltando. Meu rosto está voltando.
paralisou. E eu tomei uma aspirina Prevent. Porque lá em casa, a gente toma e já sabe que quando alguma coisa não está legal na gente, corre para tomar um Prevent. Para poder circular o sangue. Pode ser uma veia entupida, você não sabe. E eu na hora falei, mas pega o Prevent. Tomei. Mas aí eu vi que na hora que eu levantei, que eu fui andar, não tinha a perna esquerda, não tinha movimento. Eu falei, Márcio, chama a ambulância porque é sério. A ambulância veio. E eles, pensa, 3 japoneses pegando 120 quilos, eles não contam. E eu pedi a Deus para me levar até a ambulância. Fui de ambulância, comecei a orar. Só que teve um momento que eu estava dentro da ambulância, que eu fiz a coisa mais poderosa que existe na face da terra. Que poucas pessoas fazem. Escute bem o que eu vou te dizer. Eu comecei a cantar assim. Abre aqui para mim de novo. Eu comecei a cantar assim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa... Eu comecei a adorar e o Moisés começou a adorar comigo, mas eu estava dentro da ambulância. Adorei, depois nós cantamos outra canção. E eu fui adorando a Deus até chegar no hospital. Escute bem. Cheguei no hospital, os médicos começaram a mexer, e eu naquela guerra, porque existe uma guerra, irmãos, vocês não podem esquecer, que é a guerra da mente. A guerra da mente. Alguma coisa dizendo assim, você vai morrer hoje. Vai morrer. Eu ali, teve um momento que Moisés não estava comigo, as pessoas estavam falando comigo, e eu não sabia o que eles estavam falando. Termos médicos, mas sei lá, vai saber, eu gritei o Moisés, mas eu não estava, porque os médicos tinham expulsado Moisés. E o Moisés ali era a minha voz, meus ouvidos. Aí o cara da ambulância entendeu e chamou Moisés de volta. Moisés chegou e ficou comigo. Eles mediram minha pressão, viram tudo. Me levaram para o quarto. E aí, irmãos, pensa uma coisa horrível. Na minha frente, do outro lado, eu estava dentro de um centro cirúrgico, né, que é um CTI, né? E ali tinha uma pessoa que mal estava conseguindo respirar. O outro estava passando mal. Pensa um lugar infernal. E aí, irmãos, o psicológico? Como é que fica o psicológico? E eu comecei a orar por eles. Pai, em nome de Jesus, salva-os. Faça alguma coisa. E teve um momento que eles foram, a apóstolo Márcio pediu para me levar para um quarto, para não ficar ali. E aí o pastor Jacob estava comigo, o pastor Ricardo, esposa, meus filhos, falando comigo. E eu comecei a entrar assim, meio em desespero, porque o psicológico, ele é abalado. Ele é abalado. E eu comecei ali a abraçar e chorar. E meu corpo não respondia. A sensação de você estar incapaz. E aí, irmãos, eu tinha convicção que a igreja de Jesus, Sola Church, estava clamando por mim. Estavam guerreando por mim. E ali, aquela batalha, que começou na terça-feira à noite. Eu não queria dormir, mas eu estava com muito sono por causa do soro. O soro leva você a dormir. Eu lutando para não dormir. Porque eu achava que se eu dormisse, eu não ia acordar mais. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso casar os meus filhos.
Eu preciso transicionar os pastores a uma mente apostólica, ainda falta muito. Eu tenho muito para fazer, tem muitos pastores que eu dou cobertura que precisam de mim, meu Deus, e fiquei pensando em tudo isso. De madrugada eu acordei, todos os meus movimentos estavam normais, todos. Eu dormi. E aí eu vi que toda vez que eu dormia, o meu braço, ele ficava mais mole, ele ficava... Eu consigo fechar a mão. Escute bem. Eu disse, Deus, por que isso? E eu ouvi aquela palavra na minha mente assim. Esses são os sinais das batalhas. Você lembra quando Jacó lutou com o anjo? Lembra? David disse que ele tocou na juntura. Por que eu estou contando isso? Por que eu contei isso primeiro e não preguei primeiro? Escute bem o que eu vou te dizer agora. Essa mulher, ela era estéril. O tema do que eu vou falar para vocês aqui é um milagre que você não está esperando. Essa mulher aqui, ela não esperava a visita de ninguém. Ela já estava consciente que ela era estéril. E o anjo do Senhor apareceu. E o anjo do Senhor, ele diz para ela, você tem um problema. Até aqui. Eu sei disso, o Eterno sabe disso. Mas você vai ter uma mudança de sorte hoje. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai te dar uma mudança de sorte. Essa semana você vai ver algo de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu queria que você entendesse que Deus está falando, essa semana eu vou realizar algo poderoso que você não está esperando. Tem alguém para dizer amém por essa palavra, meu Deus? Tem alguém para celebrar por essa palavra? Então escute bem. Aí, versículo 4, ele diz assim, ó. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, e nem outra bebida fermentada, e nem coma nada impuro. Toda vez que Deus traz algo para você, Ele diz para você os caminhos. Ô irmãos, como é que você quer milagre de Deus se você não é puro? Como é que você quer os milagres de Deus e você sabe que o seu estilo de vida, a forma que você é, que precisam ser renovados? O que é isso? Romanos 12, verso 2. Mudar a mente, mudar a forma que pensa, mudar a forma que se move. Por quê? Porque Deus tem um caminho. A Bíblia, os 66 livros, é algo que você precisa ter no teu espírito. E outra coisa, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pare de ouvir coach. Aqueles tipos de pessoas que têm muitos ensinos de autoajuda, mas eles não têm a ajuda do alto. Preste atenção, olha o que ele diz. Versículo 5. Você ficará grávida e dará à luz um filho em cuja cabeça não passará navalha. O que é isso? Deus está dizendo assim, eu estou te dando um comando, porque aquilo que eu quero fazer, esses pormenores é importante. Nós temos aqui na igreja um trabalho celular. Toda pessoa que aceita Jesus, ou todas as pessoas que têm Jesus, precisa estar num grupo pequeno. Por quê? Porque o grupo pequeno é o que faz com que a igreja cresça. Não existe mais crescimento de igreja de culto de domingo. As pessoas não querem estar num lugar onde elas não se sintam bem. Sentir bem é relacionamento. Estão comigo, gente? Então Deus está falando aqui para ele, ó. Você não vai passar navalha. Porque tem um motivo. Qual é o motivo?
ele será? Ele será? Você sabia que Jesus, ele era de Nazaré? O que quer dizer Nazireu? Vamos lá, gente. O que quer dizer Nazireu? O que quer dizer Nazireu? Separado. Eu quero dizer para você que você é diferente do mundo. E tem até um certo tempo que Deus fala. Depois vem as consequências. Quando a gente insiste em ser impuro, quando Deus fala assim, você tem que ser puro. Escute bem. Ele será nazireu, consagrado desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel. Que libertação é essa? Existia uma nação opressora, uma nação ruim, maligna, diabólica. E Deus está levantando alguém puro para quebrar as cadeias de Satanás que estavam oprimindo Israel. Deixa eu te falar uma coisa, quando você tem um estilo de vida separado do mundo, você é apto para ser usado por Deus como vaso limpo para trazer libertação onde quer que você está. Tem alguém para dizer amém? E dizer aleluia por essa palavra. Deus está chamando você para ser puro. Puro. Aí ele diz, ele vai começar uma libertação. E vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher foi contar ao marido. Para quem que o anjo falou? Para quem que Deus falou? Para a mulher. Por quê para a mulher? Porque a mulher era que vivia o calvário da doença. Infertilidade, gente, esterilidade em qualquer nível é ruim para você. Fico vendo os homens que não prosperam. Tem esterilidade, meu filho, você precisa romper isso. Fico vendo os líderes que não crescem espiritualmente. Esterilidade. Tem algo que Deus quer fazer na sua vida. Uma família que não consegue se ajustar financeiramente, porque os dois brigam, os dois têm guerra o tempo todo. O que é isso? É uma esterilidade. Você precisa vencer isso. Como? Olha os sinais que Deus está dando através da palavra. Você precisa ser puro. Você precisa ser de Deus. E você precisa ser separado. Tem alguém para dizer amém por essa palavra? E aí ele está dizendo assim, ó. Então a mulher foi contar tudo ao marido. E ela conta tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo. O que ela disse? Ela não disse uma pessoa. Ela disse um homem de Deus. Se você não crê nos profetas, pouca coisa vai mudar na sua vida. Sabe qual é o maior desafio que nós temos na igreja? Queremos viver experiências que já tínhamos vivido. Quando eu estava lá no hospital, eu mandei uma mensagem para o apóstolo Enem. Falei, apóstolo, eu estou internado. Estou aqui com essa situação, com essa situação, com essa situação. Ele disse assim para mim. Ele disse assim, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar no tempo. Vou ver se é isso aqui, tá? Vou ver.
Aqui, ó. É esse aqui, ó. Sigo? As últimas notícias dos laudos, já recebeu alta. Estamos orando aqui por você, hoje jejum por você, e tenho certeza o milagre está estabelecido. Você tem muita promessa de Deus, vai viver muito e vai viver com saúde plena. Por isso que Deus está dando todas as pistas, até para a gente observar tudo que Deus está falando e a gente crescer e acrescentar a nossa qualidade de vida. Um beijo no coração. Por favor, me passa aí no relatóriozinho. Graças a Deus. Ele é o profeta da minha vida. Quando ele mandou essa mensagem, e outras também mais ou menos como essa, eu tomei posse. Eu vou viver muito? Eu vou viver muito. Eu vou viver muito? E eu tenho promessa. Jacó pegou na mão e falou assim: apóstolo, o senhor prega na igreja que quem tem promessa não morre. Eu lá, desesperado, o cara tentando, me confrontando com as minhas pregações. Eu quero dizer para você que quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Quantos creem nessa palavra? Toma ela para você assim, puxa no peito. Quantos têm promessa do Senhor? Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Tem alguém para dizer amém por essa palavra? Então a mulher foi contar tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e nem me disse como se chamava. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém de Deus tem uma palavra para nós, a gente não quer saber como é o nome dele, a gente não quer saber se é alto ou se é baixo. A gente toma posse da palavra, porque a gente sabe que quando vem da boca de Deus, aquilo que ele está dizendo vai acontecer. Então, tem alguém aqui para falar assim: eu creio nos profetas do Senhor? Tem alguém para dizer isso? Então, a partir de hoje, você vai entender que o pastor Ricardo e a pastora Carol são profetas de Deus na sua vida. Versículo 7 diz assim: mas me assegurou, você engravidará e dará luz a um filho. Contudo, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque um menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até a sua morte. Versículo 8 diz assim, ó: então Manoá orou ao Senhor. Ele não orou ao anjo, ele orou a... E o Senhor, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Todo casal, estou falando casal, eles querem viver a experiência do Senhor juntos. Eu acho incrível quando o marido é muito crente e a mulher não é. Eu me admiro muito quando a mulher é muito, quando a mulher é muito crente e o marido não é. Por quê? Porque no momento que vocês se casam, vocês se tornam um. E se vocês se tornam um, vocês precisam ser um na mesma fé. Eu me lembro que eu e a Márcia, lá no hospital, a apóstola Márcia ficou comigo. Não sei se estava com medo de perder o dinheiro, né? Não sei se estava com... Não sei. Você depois pergunta para ela. Nós estávamos orando o tempo todo junto. Essa madrugada nós levantamos para orar juntos. E você sabe que uma das coisas que a gente quase não fazia é orar junto. A luta nos faz isso. As guerras nos faz isso. Então, a mulher, ela estava na posição de receber a palavra. Porque ela tinha uma dor, mas ela cria em Deus. Ela tinha uma luta, mas ela cria em Deus. Ela tinha um marido difícil, mas ela cria em Deus. Ela tinha um marido complicado, mas cria em Deus. Ela tinha um marido esquisito, mas cria em Deus. Nós temos a dificuldade de entender isso.
Não é o seu marido que faz você desviar. É a sua fé. Não é o seu marido que impede você ir para a igreja. É a sua fé. Então, Deus é maior que o seu problema. Aí, ele ora ao Senhor. Senhor, eu te imploro. Envia de novo para nos instruir o que fazer com o menino. Já não tinha dito para a mulher? Tinha ou não tinha? Mas ele precisava ouvir. Versículo 9. Deus ouviu a oração de Manoá. Amém, amados? E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, o seu marido, não estava com ela. Esse negócio de a sua esposa vir para a igreja e você não vir é um problema. Ele vai aparecer, a palavra vai aparecer, mas você não está nojento. Você não está. Não pode ter uma crise dentro de casa. Não vou para a igreja. Deus tem culpa dos seus problemas? Não. Ele é a solução. Quebra o pau, sai no soco. Desculpa aí, você está gravando. Mas vem para a igreja. A gente ora. Se seu marido te bater, vamos pegar os 12 aqui, quebrar o pau nele e jogar lá embaixo. E depois ele vai tomar vergonha na cara. Vem para a igreja. Ah, eu estou cansado, está chovendo. Para! Deus tem uma palavra de milagre para você. É hoje. Hoje Ele quer fazer algo novo. Hoje Ele quer transformar na sua vida. Então é hoje. Esteja no lugar da presença de Deus. A igreja de Jesus. Mas a mulher, né? Tem umas mulheres que é uma bênção, né? Ela vai lá, vai buscar o cidadão que está orando, mas não se move. Oração nunca funciona sem a ação. Por isso que é orar, 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 orar. Tem que ter uma ação. Eu tomei alta, eu recebi alta ontem. O médico veio falar comigo na sexta-feira à noite. Olha, eu tive uma isquemia cerebral, irmãos. Alguém sabe o que é isquemia cerebral? É um tipo de um AVC. As pessoas falam assim, esse AVC que volta tudo. Não. Não é isso que o médico disse. O médico disse para mim assim, William, você nunca mais vai mexer esse braço. Ele foi fazer assim na minha mão, assim, nas duas, eu empurrei ele para trás. Nunca acredita em uma palavra de alguém que não tem autoridade sobre a sua vida. Porque a palavra contrária, se você receber, ela funciona. Palavras contrárias, se você receber, ela funciona. Ô, irmão, eu ensino isso há muito tempo. Na hora que ele disse, eu falei assim, está amarrado, eu não recebo essa palavra. E quem estava traduzindo era meu filho. Meu filho. Eu ainda tenho que treinar muito ele. Ele nem precisava ter traduzido isso para mim. Por quê? Ele estava traduzindo, mas ele não poderia ter filtrado aquilo e dizer assim, não, pai, ele está dizendo que isso vai voltar normal, vai ficar normal. Porque a minha guerra psicológica era grande ali. Escute bem, imagine quando você vai com esses desumanos, você que não fala japonês, você vai com esses tsuyaku aí, que não é crente nem nada, e aí chega lá, tudo que o médico fala, você vai acreditando. Você tem isso, você vai ficar assim. Pronto. O seu psicológico é mexido. E outra coisa, tudo que você pesquisar no Google, ele diz. Tudo! Eu fiz isso, irmão. A guerra era intensa demais. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não sei o que estão dizendo para mim, o que eu tenho. Primeiro o médico, estava aqui, ó, ele estava lá quando o médico falou que eu tive um AVC, não foi? Ele não disse isso para você? Ele estava lá. AVC, irmãos. AVC é uma coisa muito séria. E se foi AVC, Deus mudou o quadro e operou um milagre na minha vida. Vocês estão comigo?
Então escute bem, irmãos. Aquele homem, ele deveria estar posicionado. Ele não estava. E a mulher teve que chamar. Vamos lá, porque o homem de Deus apareceu novamente. Eu quero ser profeta na sua vida agora. Eu quero te dizer que Deus vai se manifestar na sua vida. Ele vai aparecer na tua causa, na tua luta, na tua batalha e vai te dar vitória. Tem alguém para dizer amém? Aquela irmãzinha ali, eu já contei essa história aqui, mas quem está nos visitando hoje, aquela irmãzinha ali, ó, casada com aquele rapaz feio. Eu sei que aqui tem uma fileira de homem feio, mas é aquela lá que está com a blusa azul. A dona Cissa, ela teve um filho prematuro. Prematuro, gente. Muito prematuro. Como profeta, eu liberei muitas palavras para ela. Muitas. E a Cissa ainda era assim, era um bebê espiritual. E o médico falou um monte de coisa para ela. Hoje o filho dela está crescendo. Está aqui com ela, está aqui passeando, está aqui. Um menino bom de bola. Eu vi ele dando uns dribles lá nos caras adultos. Eu fiquei de cara. Eu falei, esse menino é um Pelé, porque eu não sou brasileiro, não vou chamar nunca de Messi, né? Não sou argentino, sou brasileiro. Menino vai ser um Pelé. Menino vai ser bom demais, que menino. Por quê, irmão? Porque Deus mudou a sorte da Cissa. Deus pode mudar a sua sorte se você crer. Escute bem, versículo 10. Agora eu vou começar a pregar. Ela foi correndo a contar ao marido. O homem de Deus apareceu outro dia e ele está aqui. Você não sabe, mas Deus hoje vai visitar você de uma forma poderosa que você não estava esperando. Versículo 11. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, tu és o homem que falaste com a minha mulher? Sim, sou eu, ele disse. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino e o que ele deverá fazer? Como devemos viver e o que eu tenho que fazer? Essas duas perguntas, não pode voltar, deixa lá. Deixa lá, por favor. Como devemos criar o menino? Está falando de vida. E o que ele deverá fazer? Versículo 3 agora. A sua mulher terá que seguir tudo o que eu disse a ela. Toda paternidade, ela tem responsabilidade sobre filhos. Todo pastor, como pai, ele tem a responsabilidade sobre os discípulos. Eu quero dizer para vocês que estão nos visitando, por favor, se eu falar algumas coisas que te constrangem, me perdoe. A verdade é o seguinte, muitos pastores hoje estão com medo de pregar certas verdades. Por que eles têm medo? Primeiro, é muito crente sem vergonha e mau caráter. Por que eles são sem vergonha e mau caráter? Porque eles tiveram pastores que não os confrontavam. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito simples. Eu me lembro quando eu cheguei no Japão, eu comecei a trabalhar numa fábrica, eu fazia uma peça do Corolla. É tipo uma peça que é na roda. Eu trabalhava aqui e a minha esposa trabalhava aqui. Ela fazia a rosca dessa peça e eu fazia a peça. Eu pegava a peça bruta e o torno torneava aquela peça, a massa fazia o rosco, a gente colocava na caixa e ia embora. Então, quando eu cheguei no Japão, o meu trabalho era 12 horas em pé e era uma guerra. Amém, amados? Depois, eu ganhei muito dinheiro nessa fábrica, isso em 97 até 2001. 2001, Deus me chamou para o ministério e eu comecei a trabalhar na fábrica para me manter, mas eu comecei a trabalhar no ministério. Escute bem, eu fui trabalhar numa fábrica que era uma fábrica de tirar o bari da peça de alumínio, aqui na FX, aqui depois da ponte, não sei se ela existe ainda. E as peças eram grandes, era um garfo de uma moto, era muito pesado. E estava chegando umas pessoas do Brasil, escute bem,
As pessoas, quando chegavam do Brasil e pegavam aquelas peças, eles diziam que o pulso abria. Eu nunca vi falar de pulso abrir, irmão. Nunca vi pulso aberto. Alguém aqui já viu um pulso aberto, assim, na carne? Assim, aberto, assim, rasgado? Alguém já viu? Então, mas eles usam essa palavra pulso aberto. Eles iam embora, eles desistiam. Eu já vi pessoas chegando aqui e trabalhando em fábrica de plástico. E quando elas vão trabalhar em fábrica de peça pesada, elas não querem, elas desistem. Estão entendendo a diferença? Ninguém vai ser salvo a gente dando flores para você todo dia. Para você ver, eu estou lendo o texto e dando para você o rema. As pessoas estão dando muita teologia e você está comendo aquilo. Só que na hora de você fazer força, você não tem. Por quê? Porque não é teologia que te faz ficar de pé, meu irmão. É a experiência com Deus, com que o teu discipulador lhe faz quando ele confronta você do seu mau caratismo. Eu conheço um monte de pastor que não está mais no ministério. Um monte. Inclusive, tem pastores querendo ir para o nosso ministério. William, eu queria a sua cobertura, o seu ministério. Você pode ir, mas você vai sentar como ovelha, porque eu não te recebo como pastor. Você acha que eu seria louco de receber um pastor que não tem coragem de confrontar nenhum cachorro de casa para cuidar de ovelha? Vai ser pastor do Levi para ver se é bom para você. Vai ser pastor do Ronei para você ver. Do Vaza aqui, ó. Vai ser ovelha, vai ser pastor do Vaza aqui para você ver. Que às vezes eu tenho que pegar ele lá no carro lá e escrachar ele longe da Viviane para a Viviane não tomar as dor dele. Das besteiras que faz. Jesus nunca chamou o rebanho para seguir ele. Jesus chamou para ser discípulo dele. E teve um dia que ele falou assim: ei, Pedro, tu és uma bênção. Não foi carne nem sangue que te revelaste. No outro dia, você é o próprio Satanás. Qual é a diferença, apóstolo? A diferença é o seguinte: para cada estágio seu, uma palavra. Vou te dar flor quando você está fazendo coisa errada? Eu não sou louco. Sentei com o Nicolas, do Sola News, e expliquei para ele, ele escreveu, falei para ele tudo. Alguém disse alguma coisa para ele e ele mudou as minhas instruções. Você sabia que é muito perigoso eu te dar uma instrução, você ir para a televisão ou para a internet, alguém te dá outra instrução e você seguir da televisão e você se lascar? Eu me lembro uma ovelha que eu tinha, uma ovelha do aprisco do diabo. Ela um dia falou para mim assim: eu não vou dar o dízimo nessa igreja porque eu preciso ajudar uma pastora que está lá no Brasil. Eu falei: tudo bem, você pode fazer. E quando ela fez isso, um dia ela teve um problema seríssimo com a casa dela, ela ligou para mim lá acudir o casamento dela. Eu falei: eu não vou. Pede para a pastora que está lá no Brasil para pegar o avião e vir para cá e te atender. Não se escandaliza não, deixa eu te falar. Nenhum pastor vive sem a lã e o leite da ovelha. Nenhum pastor. Se você negar o lã e o leite para o pastor, o reino de Deus não avança e Deus vai te cobrar sinceramente. Sabe por quê? Porque ele diz assim: o ouro que está com você e a prata que está com você pertence a mim. E é ele que decide o que ele faz. Quando você nega, você está negando o sacerdócio. Como a menina falou aqui hoje, a Sayuri. Ezequiel 44:30. A primícia será do sacerdote. Então você precisa cumprir a palavra, sabe por quê? Porque tempos bons não faz de você um homem determinado, uma mulher determinada. Não, é o ensino, é a instrução, é a palavra, é a obediência.
É isso que faz. Eu disse para sua esposa, você vai ter que seguir tudo o que ela disse. Versículo 14. Não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comer nada impuro. Tinha muita impureza nas comidas naquela época? Tinha. Hoje, nós temos a bênção de Deus e a oração que Jesus nos ensinou a abençoar tudo que comemos. Ele deixa ser impuro. Mas eu me lembro que eu, quando estava servindo a aeronáutica, uns amigos meus soldados, viu um frango, estava com fome, viu um frango na bacumba e comeram o frango e a farofa. Estou falando sério? Qual é a diferença desses meus amigos da Força Aérea ter comido uma galinha lá, assada, com farofa, lá na encruzilhada? Eles comeram? Qual é a diferença de você comer uma comida hoje sem orar? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Você pode estar comendo pactos e você não sabe. O que é impuro precisa ser consagrado. Então precisa você abrir essa sua boca linda e dizer: Senhor, eu consagro esse alimento. Eu abençoo esse alimento em nome de Jesus. Tira tudo aquilo que foi oferecido a outros deuses. Pai, eu recebo com ação de graça. Eu oro pela paz de Jerusalém. Eu oro pelos meus pastores que me cobrem. E a bênção do Senhor dos missionários que estão no campo. Pai, que esteja provisão na vida deles. No nome de Jesus. Amém. Deixou de ser impuro. Terá que obedecer tudo o que eu ordenei. Você sabe que você precisa obedecer em tudo. Versículo 15. Manoá disse ao Senhor, estou terminando, tá, irmãos? Não tem mais horário? Eu estou terminando. Quer dizer, eu acho. Disse o Senhor, Manoá disse ao Senhor, gostaríamos de que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. Ele diz, o anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não provarei a sua comida. Se, porém, você preparar um holocausto, uma oferta, e oferecer ao Senhor, Manoá não sabia que ele era a representação do Senhor, e daqui a pouco eu vou dizer quem era. Versículo 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que prestemos honra, ou homenagem, a palavra aí é honra, quando se cumprir a tua palavra. O anjo do Senhor respondeu, por que pergunta o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Em outras traduções, o meu nome é impossível de você entender nesse tempo. Essa é a tradução da minha Bíblia. Olha a tradução da sua Bíblia, você vai achar alguma coisa diferente dali. Sabe quem estava ali para mudar a causa de Israel? O próprio Jesus. Graças a Deus que as traduções bíblicas das primeiras traduções cresceram muito. E elas estão mudadas. Elas estão mudadas. Escute bem. Quando Jesus manifesta ali, nós começamos a ter a sinalização de que essa palavra chegaria nos nossos dias. E nós teríamos experiências tão poderosas com Deus, que poderíamos entrar nesse texto e mergulharmos nele para entender que Deus tem um plano para os seus filhos. E os seus filhos precisam caminhar segundo a palavra do Senhor. Versículo 19 diz, então Manoá tomou um cabrito com oferta de cereais e ofereceu ao Senhor sobre a pedra. O anjo fez maravilhas enquanto Manoá, a sua mulher, observavam. Escute bem, a palavra, o texto que está aqui, da minha Bíblia, diz assim, ó.
versículo 19. Então Manoá apanhou um cabrito e oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre a rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e a sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo de Yahvé, subindo ao céu em meio às labaredas, imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Quem estava dando a instrução? Quem estava ensinando para eles sobre a libertação que viria e como proceder era o próprio Messias. Escute, irmãos. Quando eu estava no hospital, olhem para mim, por favor. Quando eu estava no hospital, eu nunca pensei que eu estaria com uma dor tão grande, que não era a dor física, era a dor que possivelmente eu não poderia fazer mais para Deus. Minha maior dor é, com 54 anos, encerrar um propósito. Isso estava começando. Minha maior dor, se meu tempo terminasse ali. E olhe, pedi perdão para Deus. Perguntei para Ele onde estava o argumento. Mas eu entendi que Deus permitiu isso para que alguém cuidasse de mim. Para que amanhã eu pudesse ir para a África. Eu quero dizer para vocês, irmãos, amanhã eu vou para a África. Sabe por que eu vou, irmãos? Porque sexta-feira, sábado, eu tive tanta guerra na mente, tanta guerra na mente, tanta guerra na mente, tanta guerra na mente. O diabo dizendo assim, você está doente, você não pode. Eu não estou falando dos meus filhos que ficam preocupados comigo. A guerra na mente. Você está doente. Você está doente. Sabe essas guerras que ficam de acusação na sua mente? Você não vai conseguir. O Japão, você nunca vai ser nada nessa terra. O seu casamento nunca vai dar certo. E são guerras. E tem gente que sem sabedoria fala assim, olha, vocês brigam tanto, por que vocês não divorciam? Olha, você que está tanto tempo aqui, você nunca... Por favor, olhem para mim. Ninguém olhe para o celular. Em nome de Jesus, olhe para mim. Os decretos que as pessoas ficam falando. Os medos. Visitações. Se você aceitar isso, você está morto. E você anula a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 30, eu coloco diante de você bênção ou maldição. Qual que você escolhe? Tem gente escolhendo a maldição, tem gente recuando, tem gente retrocedendo. E aqueles que retrocederam, para você ver, eles não fazem diferença nenhuma e eles querem levar a vida comum, mas um dia você vai prestar conta com Deus. Sabe por quê? Porque existe um propósito diante de Deus. Existe um propósito diante de Deus. E todas as vezes que o Senhor falou com você profeticamente, falou através de pregação, falou através de canções, falou com vocês através de um irmão, falou com vocês através de um culto, falou com vocês através de um congresso, e você não se moveu à palavra. Deixa eu te falar uma coisa, no dia mau, essa palavra do mundo, ela vai entrar na sua mente, ela vai fazer uma casa lá, ela vai fazer uma morada lá, e você está morto. Sabe por quê? Porque aquele que não vive pela palavra de Deus, vive pela
palavra do diabo, mas o diabo não tem vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. A vida está em Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e alcançarei descansos para vossas almas. Em Cristo você tem vida. Então a guerra na mente. Perguntei para o meu médico, eu posso viajar? Ele disse, você pode, mas toma o remédio. Liguei para o meu apóstolo, eu posso viajar? Ele disse assim, William, você não está doente. Não, eu não quero ser super-herói não, irmão, eu quero ver meus filhos casando. E como a Melissa, o Nicolas falou hoje, se eu não gostar do cara, eu vou botar para correr mesmo na minha filha. Escute bem. Eu não vou arriscar minha vida. Acabou o açúcar na minha vida. Acabou. Chocolate, acabou. Tudo isso acabou na minha vida. Deus disse assim, basta. Basta. Se você morrer, não tem o que fazer. Aqui na igreja é proibido tomar Coca-Cola. Se você for congregar aqui, não pode tomar Coca-Cola. Você sabe, entra lá na internet e vê o que fala o açúcar. Açúcar é um problema para nós. Eu não estou falando isso porque eu tive um problema, eu estou falando porque eu já falava antes, irmãos. A falta de amor. Choro. É um problema. Todos tão abençoados, a gente não chora mais. A gente não tem uma vida quebrantada. A gente tem desculpa para tudo, para não ler a Bíblia. A gente precisa dela. Porque no dia mau, qual é o texto que você vai lembrar? Quando eu estava no hospital, eu tinha que lembrar os textos da Bíblia. Eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Ele já levou as doenças na cruz do Calvário. Eu sou livre. Jesus me libertou. E se Ele vos libertar, verdadeiramente estareis livres. Eu tenho que lembrar da palavra de Deus no tempo da guerra. Então, se eu não leio, eu vou lembrar de quê? Você vai lembrar de quê? Do Pablo Marçal? Você vai lembrar de quem? De um filósofo aí que está aí? Você vai lembrar de quem? Eu gosto quando a gente, não sei se fizeram aqui hoje, acho que não fizeram. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, rabacharabanaya se. Oh, recataramanaya she. Oh, remanaya chore candarabadi. E eu nunca mais serei o mesmo. Tem alguém que possa celebrar pela palavra de Deus? Aleluia! Aleluia! E eles caem de joelho. E o Senhor sobe aos céus através daquela oferta. Porque a oferta fala no mundo do Espírito. E aí termina o texto, versículo 21. Desde então o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa. E ficou claro para que Manoá, que aquela figura humana era o anjo do Senhor. Na minha Bíblia diz, ele era o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Na sexta-feira,
eu tive que assinar um documento que eu ia fazer um exame de contraste. Uma tomografia. Porque o médico precisava descobrir o que causou essa isquemia. Quando eu fui ler, estava escrito assim, mortes a cada 400, não sei o quê. Estava escrito assim, sequelas, porcentagem tanto, não sei o quê. E vai acontecer, acontece não sei o que, quantas vezes, não sei o quê. Gente, quando eu li aquilo em português, porque o diabo, quando quer te matar, ele até traduz para você entender muito bem o que ele quer. Lá vai eu de novo na guerra. Guerra na mente, a guerra, aquela luta, aquelas... E eu falei, Márcia, eu não quero fazer esse exame, Márcia, eu não quero fazer esse exame. Ela falou, você vai fazer, William. Você vai fazer, William. Você vai fazer, vai dar tudo certo, William, vai dar tudo certo. Márcia, eu não quero fazer. Lembra, irmãos? É uma guerra na mente. Diante de Deus, irmãos, eu não estou inventando, eu não estou aumentando nada. Você está pensando que eu não estou aumentando nada, irmão. Vocês estão me vendo aqui por um milagre de Deus, irmãos. É um milagre de Deus. Eu não estou fingindo. Você vai fazer, você vai fazer. Eu fui dormir e naquela hora eu fiquei pensando, tomara que o médico venha aqui e disse que não precisa mais. Tomara que ele venha aqui. Aí eu fiz aquele que a mulher faz na barriga. Fiz ultrassom no pescoço para ver as carótidas. Preste bem atenção, as carótidas. São as veias principais que o sangue irriga o cérebro. Tá? Aí, irmãos, eu fiz, tomara que ele não precise tomar. No outro dia, a médica chegou e ela falou assim, vamos para Kensa. Kensa é o exame. Kensa, vamos para Kensa. E eu fui. O xarabalabachari cantaramanaiaxê. Recatarabalabacheri cantaramanaiaxê. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Quando o medo te assusta, a melhor coisa que você faz é orar no Espírito. Ah, como é importante aquele que é batizado ao Espírito Santo. Oh, meu Deus, como é importante. E eu falando em línguas, empurrando lá meu sorozinho, e fui andando. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu deitei na máquina, que eu vi lá aquele exame. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas teve sequela, quantas pessoas isso, quantas pessoas aquilo. E a guerra está repreendido, está repreendido, está repreendido, está repreendido. Irmãos, eu deitei na cama. O cara travou aqui no meu pescoço, travou aqui, travou meu corpo. E não me deu nada assim, se eu tiver alguma coisa para apertar, não me deu nada. Porque a tomografia, eles te dão um negócio para você apertar assim. Né? E aí, irmãos, eu estou lá deitado. Eu tinha chamado a Tsuyako para a Tsuyako me ajudar. Ela não apareceu. Na hora que eu estou deitado, doido para sair daquele negócio, eles começaram a pegar um radinho para falar em português comigo e não estava conseguindo. Eu estava todo enfaixado. E a guerra na mente, e os dois falando. E o negócio não funcionava para traduzir em português o que ia acontecer com o exame. E eu fui ficando desesperado. Eu falei, ai, eu quero sair daqui. Ele, deixa eu tomar. E aí, irmão, quando eles conseguiram, ele falou assim, olha, você vai sentir uma queimação, mas é normal. Eu estava, minhas pernas ficavam assim na máquina. Eu batia assim, ele falava assim, choto, né? Falava algumas coisas assim. Irmãos, eles fizeram o exame. Sumiu uma queimação aqui assim, ó. Voltou. E ele disse aquela palavra maravilhosa. Uari. Eu levantei. E eles falaram assim, bebe bastante água para sair o contraste, né? Porque é um líquido, né? Muito perigoso, né? Que coloca dentro do corpo. E eu tomei 1 litro, depois tomei outro, já ficar no banheiro, porque em 5 minutos eu queria tirar aquilo ali o mais rápido possível. Saí dali. E o médico chamou para a reunião. Eu chamei a minha filha mais velha para traduzir. O médico me chamou na sala. E ele disse assim, e orando,
Senhor, eu pedi para o Senhor que se eu passasse por aquele exame sem nenhuma alteração, o Senhor ia me dar alta. Eu pedi. E aí ele olhou assim, olha, eu descobri por que aconteceu. Escute bem, a sua carótida tem gordura. E soltou uma placa e foi parar no cérebro. E ele mostrou a minha chapa, eu tenho um branquinho aqui no cérebro. E daqui a um dia fica tudo preto, porque a minha vida é uma coisa preta, né? É tudo normal. E ele disse assim, eu conversei com o meu chefe, que é o diretor do hospital, se nós precisamos de fazer uma cirurgia para tirar essa gordurinha aqui. E ele disse para mim que não tem necessidade. Eu disse assim, doutor, e aí? Você tem que emagrecer? Quem é que quer comer agora, depois que passa nisso, né, irmão? Você tem que emagrecer. Tem que tomar os remédios todo dia. Doutor, a palavra mais importante, eu posso viajar? Ele falou, pode. E alta? Segunda-feira, não, doutor. O senhor pode. Qual é a diferença de segunda-feira para amanhã? Aí ele olhou assim para a enfermeira, não tem diferença nenhuma, pode ir embora. E aí, sábado eu saí, eu fiz um stories, agradecendo a Deus e louvando pela vida novamente, porque o Senhor apareceu para mim e Ele fez um milagre, Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha sorte. Eu falei, eu ministrei essa palavra assim, irmãos, dentro de mim querendo chorar todo o tempo, porque eu não queria emocionar vocês. Eu não quero emocionar vocês, porque isso não tem poder nenhum. O poder está em Cristo. Mas hoje eu queria te perguntar. A vida é importante para você? Se ela não é, ela vai passar a ser se você aceitar Jesus como seu Salvador. Eu nunca pensei em suicídio na minha vida. Eu sempre pensei no propósito de Deus. Quando eu saí do hospital com a minha esposa, olhei para ela e disse assim, Márcia, não tem ninguém lá em casa, vamos celebrar. Ela falou, o que é isso? Eu falei, pois é, Márcia, vamos celebrar o Senhor juntos. Vamos nos amar. Porque, Márcia, o que Deus fez por mim é algo que eu jamais vou esquecer na minha vida. Uma coisa é eu falar dos milagres de Deus da vida das pessoas, como eu falei da Cis. A outra é quando você tem um próprio milagre. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Deixa os teus maus caminhos. Deixa essa vida de altos e baixos. Aceita Jesus. E se você estava afastado dos caminhos do Senhor, volte. E se você precisa de um milagre, eu quero dizer que hoje Ele pode fazer esse milagre na sua vida. Fique de pé no seu lugar.